O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Que a graça abundante e a paz perfeita de Jesus esteja sobre o seu coração. Hoje eu quero falar da parte de Deus para você sobre a sede de Deus. Quero compartilhar algo que está no meu coração e que nesses dias o Senhor tem falado comigo. E eu quero que você venha receber algo poderoso dos céus. Amém? Você é muito bem-vindo. Tenho certeza aí que o Senhor tem feito grandes coisas. Eu tenho percebido que Deus de fato Ele quer mover sobre o Brasil de uma maneira muito especial. Por muitos anos o Brasil experimentou algo poderoso, mas isso acabou se tornando muito mecânico, muito ruim, muito empresarial. E eu percebo que Deus de fato quer um novo tempo sobre o Brasil. Ele já está movendo com muitos jovens, muito adolescente e renovando chamados, impactando pessoas. E este é o alvo. Inclusive eu sou um desses. Eu sou um desses que o Senhor me resgatou lá nos Estados Unidos e me trouxe aqui para o Brasil para, de fato, resgatar o chamado, a paixão, o amor e, principalmente, uma coisa que eu percebi de Deus, o meu chamado é ministrar o Evangelho da Graça, a paz do Senhor no seu coração. Se você está nesse dia comigo, aonde você estiver, eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você. O Senhor tem uma palavra ao seu coração hoje. E é sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre essa sede de Deus. É sobre será que Deus tem sede? E qual que é essa sede de Deus? Você sabe, quando Deus ele fez o homem, como qualquer criador e qualquer artista, ele teve um motivo, ele teve um propósito. Ninguém faz nada à toa. Sabe, quando você vai criar algo, você tem um motivo daquela criação. E você pode ter certeza que Deus não estava lá, né, no universo, ali no seu trono e pensou, não tem nada para fazer. Eu tô meio sozinho aqui com esses anjos, tá muito sem graça aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o homem, vamos criar aqui alguma coisa e vamos ver o que vai dar. Vou testar, vou ver aqui o que vai dar. Sabe, e aí foi lá, criou o homem, falou, vamos ver aí o que vai dar nesse homem. E aí o homem foi e caiu. E essa não é a verdadeira história. Quando Deus criou o homem por algum motivo, por uma razão. Deus tinha algo no coração dele ao criar o homem. Quando alguém cria o microfone, ele tem um motivo. Quando alguém cria o fogão, ele tem um motivo. Quando alguém cria um carro, ele tem um motivo. Então, é essencial você e eu hoje nós entendermos isso, que Deus tem um motivo de ter nos criado. Existe um motivo, existe uma razão. E quando a Bíblia mesmo diz, quando Deus cria o homem, então, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Deus, de fato, quer que o homem tenha a sua glória, o seu poder, o seu domínio. Deus quer compartilhar com o homem dele mesmo. Ele quer pegar ele e compartilhar essa vida, essa glória. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, encheu ele de honra e de glória, né, que fala desse domínio, dessa imagem, desse poder de Deus. E esse era o grande motivo da criação do homem. Deus tem uma razão ao criar o homem. A gente sabe, lógico, que o homem falhou, né, em responder a esse motivo, porque Deus também criou o homem com total liberdade, Deus não criou um robô. E aí é isso que eu tenho meditado nesses dias, é para nós avaliarmos e pensarmos sobre isso, sobre essa razão que o Senhor nos fez. E aí, eu estava pensando sobre isso e me deparei com um texto lá em João capítulo 4, a partir do verso 4, eu quero ler com você, e esse texto é a base da nossa palavra hoje. Quero ler com você, e lá diz o seguinte, verso 4. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte,
por volta da hora sexta, que é exatamente meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. E é exatamente isso daqui que eu quero compartilhar com você hoje. A gente percebe porque nós sabemos que Jesus é Deus. E aqui Jesus então chega e fala para aquela mulher samaritana: dai-me de beber. Significa que Deus tem sede. Significa que existe no coração de Deus uma sede. Mas nós sabemos que não é uma sede de água. Por que que não é uma sede de água? Porque a conversa toda vai rolar e você vai ver que ninguém vai pegar água para ninguém. Então nós vemos que existe uma sede no coração de Deus. E qual que é essa sede então? De água não deve ser, porque Jesus dias antes transformou a água em vinho. Ele foi aquele que criou os céus, ele foi aquele que criou os mares, os oceanos. Ele dias depois vai andar sobre as águas. Ele é aquele que abriu o mar vermelho para Moisés passar com praticamente 3 milhões de israelitas, né, ali dos hebreus, ali saindo do Egito. Então nós percebemos que se de fato Jesus quisesse água, ele teria imediatamente transformado, ele teria imediatamente feito a água ali. Mas não é essa água que de fato Jesus está falando. E aí então ele solta isso: dai-me de beber. Significa que Deus tem uma sede. Significa que Deus tem sede de algo. E nós vamos saber exatamente qual que é essa sede. E aí eu quero começar com você, dando uma interpretação mais ampla da Bíblia. Quando a gente leu no verso 4, e era necessário passar por Samaria, eu tenho um mapa que eu até quero mostrar para vocês sobre esse mapa. E o que acontece? Se você olhar no mapa, Samaria está exatamente no meio. Em cima nós temos a Galileia. Você pode olhar aí, ali na tela. Em cima nós temos a Galileia, no meio nós temos Samaria, embaixo tem a Judeia. E aí a Bíblia diz lá no versículo que era necessário passar pela Samaria, por Samaria. Se você olhar geograficamente, de fato era necessário. Para você que sai da Judeia e quer ir de fato ali para Galileia, você passa por Samaria. Mas os judeus eram tão tretados ali, tão brigados com os samaritanos, que eles preferiam passar pelo norte ali da Pérea. Se você olhar, vai ter um caminho ali à direita para passar ali por Pérea e entrar pelo norte da Galileia. E aí a Bíblia diz que era necessário passar pela Samaria, não só pela parte geográfica, mas exatamente para matar a sede de Deus. Ele passou por Samaria porque queria matar a sede de Deus. E qual que é essa sede então? Nós vamos falar exatamente isso hoje. Qual que é essa sede de Deus? O que Deus deseja? Qual que é essa sede? Por que Deus tem essa sede? E nós vamos acompanhando devagar e você vai ver aí que você vai entender completamente essa sede de Deus. Amém? Então eu quero deixar aí para vocês, nós estamos estudando aí sobre o Evangelho de João, lendo aí o Evangelho de João, e é perceptível, porque o Evangelho de João, ele é muito diferente dos demais evangelhos. Quando a gente olha, tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos os 3 primeiros evangelhos, que são considerados evangelhos sinóticos. O que é os evangelhos sinóticos? São evangelhos que repetem muitas coisas. Eles têm muitas coisas em comuns. Eles repetem fatos. A diferença é pouca coisa entre os evangelhos. São os acréscimos, são algumas parábolas, são pouca coisa. Mas o evangelho de João, ele é muito diferente dos outros evangelhos. Vários episódios que acontecem em João não acontecem nos outros evangelhos. Você vê, por exemplo, no Evangelho de João, tem um casamento, né, na Caná da Galileia, onde Jesus vai com seus discípulos. Nos outros evangelhos não tem. Você vê a conversa de Nicodemos, também não tem nos outros evangelhos. Você vê algumas parábolas. No Evangelho de João só tem 3 parábolas. Nos demais tem várias outras parábolas. Então, ele é um evangelho muito diferente. E isso me chama a atenção. Isso, quando eu estudo João, quando eu leio João, eu fico mais atento, porque ele é muito diferente. Ele é a vida de Jesus de uma maneira muito diferente. Ele aponta para Jesus como Deus. Então, aqui nós temos a exata expressão de Deus. E interessante que aí quando você lê então o Evangelho de João, no capítulo 1 você vê João, né, o discípulo amado, que se considerava amado, ele se apresenta, né?
ele fala que de fato Jesus, ele é o verbo da vida, ele estava no princípio, ele de fato é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E Deus de fato deu a lei para Moisés, mas a graça veio com Jesus. E você percebe que no capítulo 1 o alvo é exatamente apresentar esse Deus, apresentar, fazer a ligação entre Jesus e Deus, mostrar que eles são um, mostrar que existe um mesclar entre os dois, sabe? E aí você vai ver que em João também, no capítulo 1 tem ali a chamada de alguns discípulos, você vai ver ali que tem também Filipe, vai ter experiência, outros discípulos têm uma pequena experiência, e aí então nós entramos no capítulo 2 de João, e é aqui que nós começamos a aprofundar nossa palavra no dia de hoje. No capítulo 2 de João, nós vemos que começa pela uma festa da Galileia, ali numa festa de Caná da Judeia. E ali interessante porque quando a gente vê ali em João, em Caná da Galileia, nós percebemos que Jesus vai com seus discípulos, e ali então tem a festa, e normalmente as festas dos judeus são sete dias de festa do casamento, e ali nós vemos que na metade praticamente dos dias, simplesmente acaba o vinho. E aí então Maria cutuca Jesus e fala, olha, acabou o vinho. Né, tem como você fazer alguma coisa? Jesus fala, olha, não era para começar agora, mas tá bom, eu posso começar agora. E ali então ele pede as metretas, colocam água ali e aí ele multiplica o vinho. E aqui o que nós podemos tirar do capítulo 2 de João? É uma coisa que nós podemos entender, é que o vinho que esse mundo, a alegria que esse mundo nos dá, ela é momentânea, ela é passageira, ela acaba. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu quero te falar, normalmente a alegria que o mundo pode nos dar é rápida, é temporária, é momentânea. Os diplomas, os títulos, os aplausos, sabe, os presentes, as notícias nos jornais, tudo que o mundo pode te dar é muito rápido. Eu sou amigo de vários artistas comentam comigo, Roger, o meu grande medo é fugir da mídia. É acabar as mídias, os jornais, parar de falar de mim. Sabe? Por quê? Porque é tudo rápido. Tem gente aí que explode uma música, logo cresce, mas logo também abaixa. Por quê? Porque tudo que o mundo pode dar é momentâneo, é temporário. E mais, ele não supre. Não supre, porque o vinho que o mundo pode dar, ele é um vinho raso. Ele é um vinho ralo. Ele é um vinho que não satisfaz. Então nós vemos que a primeira experiência que muitos homens têm na vida é exatamente de entender que essa vida é rápida, é passageira e que ela é sem motivo. Se eu for focar apenas na alegria momentânea, nos barcos de Angra, nos helicópteros, nos seguidores do Instagram, sabe? Essa vida vai ser rasa. E aí você vai ter que chegar a essa experiência de João 2, onde você fala, cara, será que a vida é só isso? Será que a vida é só isso? É levantar, trabalhar, comer e depois dormir, acabou? E aí você vai perceber que todo mundo vai precisar da experiência do capítulo 2 de João, que é entender que a vida é muito mais do que o vinho que o mundo pode te dar. Mas aí nós temos agora também o capítulo 3 de João. O que é o capítulo 3? É a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era da classe alta. Era um grande fariseu ali. E nós vemos então que Nicodemos, de fato, tem essa conversa ali com Jesus. E aí, essa é a segunda etapa que um homem passa. Todo homem precisa nascer de novo. A partir do momento que você se frustra com as alegrias momentâneas do vinho desse mundo, você precisa ir para o capítulo 3, que é um novo nascimento. E é assim que Jesus fala para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Ele não tem como, ele é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que te define é o seu nascimento. O que te define não são os seus erros, o que te define não é o seu passado, o que te define não é o tanto de dinheiro que você tem na conta, é exatamente o seu nascimento. Jesus diz para Nicodemos, aquele que é nascido na carne é carne e está definido. Não tem como, ele vai ser carne, ele vai entender para o pecado, ele vai entender para as coisas da carne. Mas aquele que nasce de novo, diz Jesus, ele é Espírito. O que nasce do Espírito é Espírito. Isso depois você pode ler, está lá em João 3, 6, ele fala sobre isso. E aí, nós vemos então que o homem então tem essa experiência do novo nascimento. Mas aí nós temos a terceira experiência,
que é a experiência da mulher samaritana, que é o quê? É a satisfação. O homem agora, né, no capítulo 2, ele percebe que o mundo, a alegria que o mundo dá é rasa, é momentânea, não supre, acaba, né? As pessoas relacionam, casa, muda de cidade, muda de emprego. Ele percebe que essa alegria que o mundo dá não vai suprir e não tem como suprir. Por isso que muita gente que chega ao ponto de ter muito dinheiro e muitas coisas, ele mesmo assim ele entra em depressão, porque tudo que o mundo pode te dar não consegue te suprir. Não é por dinheiro, não é por relacionamentos, não é por fama, não é por seguidores, não é por nada. Vai chegar um momento que o seu coração vai parecer água. Água rala, você está entendendo? Sem gosto, sem tesão, sem vida, sem motivo. Essa é a vida do homem. Então ele vai para o capítulo 3 do Novo Nascimento, e então ele vai para o capítulo 4, que é a satisfação. E aqui é algo poderoso, porque no capítulo 4 de João, a gente percebe que Jesus ele quer se satisfazer, mas ele também quer satisfazer o homem. Ele quer ser fonte de satisfação. Não é à toa, presta atenção nisso, que aonde ele encontrou a mulher samaritana? Numa fonte. Sabe por quê? Porque ele quer ser a sua fonte de poder, a sua fonte de graça, a sua fonte de alegria, a sua fonte de satisfação, a sua fonte de cura, a sua fonte de restauração, a sua fonte de perdão. Ele encontrou a mulher samaritana na fonte para mostrar para mim e para você que ele quer ser a nossa fonte. Nossa fonte não é a fama, não é o dinheiro, não é as riquezas, a nossa fonte é o Senhor. E por isso que ele vai ao encontro da mulher samaritana exatamente na fonte. E não é qualquer fonte, é na fonte de Jacó. Jacó nós sabemos que é um enganador, o nome é suplantador. Ou seja, que todo mundo chega um momento que cansa. Cansa do pecado, porque o pecado mata, o pecado cansa. A vida sem Deus é cansativa, é depressiva, é ruim. Entende? E aí então você percebe que Jesus vai ali e encontra essa mulher. E aí ele fala para a mulher samaritana, dá-me de beber. Sabe, que água é essa que Jesus quer? Que água é essa que Deus quer? Com certeza não é água natural. E aí, exatamente é sobre isso que nós podemos extrair desse texto. Nós vemos que Jesus, ele vai conversar com essa mulher. Você vai ver que durante o capítulo 4 inteiro é praticamente a conversa entre Jesus e essa mulher. Porque é isso que alimenta e é isso que é a sede de Deus. A sede de Deus é exatamente relacionar comigo e com você. Eu não quero te chamar para uma religião, sabe? Eu não quero te chamar para ser evangélico, eu não quero te chamar para ser católico, eu não quero te chamar para nenhuma religião. Porque a religião ela não tem um poder de fazer nada. Ao contrário, a religião muitas vezes é peso, é cansativo a religião. Muitas vezes a religião é pesada, porque a religião é o homem fazendo coisas para Deus, é o homem tentando agradar a Deus na força própria, com seus sacrifícios, é o homem saindo ali, né, igual eu nasci em Goiânia, de Goiânia para Trindade, para pagar promessa, sabe? Como se o homem precisasse pagar promessa, como se o homem precisasse convencer a Deus de abençoar ele. Sabe, nós percebemos que Deus quer ser a sua fonte de satisfação. E aí é muito lindo ver isso, porque a sede de Deus é exatamente um relacionamento. Deus fez o homem para relacionar com ele. Deus fez o homem para ter esse relacionamento. Ele fez Adão e Eva, ele colocou ali a árvore da vida. Aquela árvore da vida, exatamente, ela aponta para Jesus, que era para o homem comer do próprio Deus, era para o homem colocar a vida zoe dentro dele. Esse era o alvo, porque Deus quer um relacionamento. Deus não quer uma religião, Deus não quer peso, Deus quer um relacionamento. A sede de Deus é esse relacionamento, é relacionar com o homem, sabe? É ouvir você, ouvir talvez quais são os seus problemas, ouvir os seus alvos. Você sabe, Jesus, durante a Bíblia inteira, você vai observar principalmente nos evangelhos, ele nunca repreendeu alguém quando pediu alguma coisa para ele. Você nunca vai ver Deus te repreendendo, não, você está pedindo demais. Ah não, você de novo aqui? Não é possível. Não, porque o Senhor quer te ouvir. Desde a cueca nova que você quer ao prédio, que você quer, ao apartamento que você quer comprar. Desde da pasta de dente que você quer usar, até mesmo a viagem que você quer fazer. Sabe? Então o Senhor é aquele que, de fato, preocupa.
né? Se eu posso usar essa palavra, é aquele que se importa, melhor dizendo, é aquele que se importa com nossas necessidades, é aquele que se importa conosco. Isso é poderoso nós entendermos. Então, nós percebemos aqui que no capítulo 4, então, o Senhor mostra que ele tem uma sede. E essa sede de Deus, que esse capítulo todo vai falar. É dessa sede não de água, mas de uma sede que o próprio Deus tem de relacionamento. E alguém pode falar, Roger, mas Deus então quer relacionar com todo mundo? A vontade de Deus então é relacionar com todos, sem exceção? Com certeza, a vontade de Deus é relacionar com todos. E eu vou te provar isso na Bíblia. Se você pegar o capítulo 3 de João, a conversa é com quem lá? Com Nicodemos. Mas se você pegar o capítulo 4, a conversa é com a mulher samaritana. Vamos ver então a diferença dos dois. Por um lado, vamos lá, no capítulo 3, Nicodemos, ele era um homem. Capítulo 4, mulher samaritana, mulher. Capítulo 3, Nicodemos, judeu. Capítulo 4, samaritana. Capítulo 3, Nicodemos, ele era da classe alta, ele era rico. Mulher samaritana, era pobre. Tanto é que ela foi lá pegar água. O rico não ia pegar água, ele pediu para alguém lá, ele tinha servos para ir lá pegar água. Podemos perceber que a mulher samaritana era pobre. Nicodemos, ele era com certeza um alto padrão de justiça humana, né? Ele tinha com certeza seguir as leis de Moisés, tinha um alto padrão. Já a mulher samaritana não, ela casou com 5, ou seja, era uma mulher mais promíscua, não dava certo nos seus relacionamentos, tinha muitos problemas pessoais. Então você percebe grandes diferenças. Outra coisa, Nicodemos no capítulo 3, você percebe que Jesus foi encontrar ele à meia-noite e escondido. A mulher samaritana, no capítulo 4, foi ao meio-dia, ao ar exposto. Uau! Você consegue perceber que Nicodemos tinha um nome, a mulher não tinha um nome. Ou seja, nós podemos perceber que Deus quer relacionar com todos. Não é à toa que no Evangelho de João, os 2 capítulos estão praticamente grudados, 3 e 4, para te mostrar que ele quer relacionar com o homem e com a mulher, com o pobre e com o rico, com o mais alto padrão, com a mais promíscua pessoa que tiver nessa terra, porque isso é o coração de Deus, é esse relacionamento, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer com o homem, é relacionamento. Você consegue entender? E o relacionamento ele é tão precioso para Deus que teve um livro da Bíblia que é só sobre esse relacionamento, essa intimidade, e é o livro de Cantares. É o livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro que fala sobre um relacionamento íntimo. E ali nós temos o rei Salomão tendo um relacionamento com a Sulamita. E ali, se você pegar na sua Bíblia, lá em Cantares, capítulo 1, verso 2, olha o que está escrito. Beija-me com os beijos da tua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Olha que coisa. Quando fala beija-me com os beijos da tua boca, nós percebemos que essa mulher, que é a Sulamita, que aponta para a igreja, que aponta para o crente nascido de novo, a Sulamita, ela quer relacionar, ela quer misturar. Quando você beija alguém, você está misturando a sua vida com aquela vida. Então a mulher Sulamita, ela está pedindo, beija-me com os beijos da tua boca. Isso fala de relacionamento. O Senhor quer relacionar. Ele se importa com a sua, muitas vezes com a sua ansiedade, com a sua depressão. Ele se importa com o seu medo, talvez, de não casar. Ele se importa quando você, chora aí no seu travesseiro. Ele se importa quando você entra em crises, porque ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus longe, um Deus longuinho, lá no céu, dos céus, do céu. Ele é um Deus presente. Jesus mesmo falou, olha, eu vou ensinar vocês a orar. Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa que Jesus mostra, Pai. Sabe, ele é seu pai, ele é seu Abba pai, ele é seu paizinho. Isso nos fala de um relacionamento. Mas ali no texto de Cantares ele fala, beija-me com os beijos da tua boca. Por quê? Por que ele quer esse beijo? Por que ele quer essa intimidade? Por que essa mulher, que somos nós, queremos essa intimidade? Porque o teu amor é melhor do que o vinho. Esse vinho aponta aí para essas coisas frias, passageiras, sabe, que o mundo pode oferecer. Que não necessariamente são erradas, não necessariamente são pecados, mas são passageiras, não são suprimento para você, não é fonte de suprimento. Porque o teu amor, sabe, o amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Porque nada se compara ao amor de Deus por mim e por você. Sabe, nós percebemos isso então,
capítulo 2 de João, nós percebemos que, de fato, o vinho não supre, Jesus supre. Capítulo 3, Nicodemos, nós vemos que a religião não supre. Então, Jesus supre. No capítulo 4, nós percebemos que relacionamentos e casamentos e coisas desse mundo também não suprem, mas Jesus supre. Você vai ver que nesses 3 capítulos, Ele é a resposta dos 3. Ele é a exata resposta das três, porque na verdade Ele é essa satisfação. Interessante porque Jesus, Ele oferece uma satisfação, mas Ele também é satisfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que quando você ora, quando você flui, aí que eu não estou falando de ser algo padrão, religioso, morto. Porque todo dia eu vou acordar das 7 às 8 e vou orar 1 hora. Eu não estou falando dessa coisa pragmática. Parece que você está marcando reunião com Deus no Zoom, das 7 às 8. Sabe, aquele trem frio, aquele trem parado. Eu estou falando de você viver essa vida de oração. Sabe, acordar, bom dia Espírito Santo, eu sou amado do Senhor. E sabe, ir ali e fala ali em línguas. Sabe, flui ali enquanto você está escovando o dente, quando você está tomando seu banho, quando você pega seu carro, quando você pega ali o ônibus, um Uber, e você flui em Deus. A vida do homem de Deus e da mulher de Deus é essa vida de oração. É como Paulo fala lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Sabe, não é porque eu vou ficar o dia inteiro com o olho fechado, orando, mas eu vou fluir em Deus. Enquanto eu estou aqui pregando, eu estou orando. Quando você está aí também, você pode estar orando. Sabe? E é isso nós percebemos que, olha que coisa poderosa. Enquanto eu vou para Deus, além de me satisfazer, eu também satisfaço o Senhor. Porque isso, presta atenção, quando você decide relacionar com Deus, você mata a sede de Deus. Você mata a sede de Deus. Entende? A sede que Deus tem é da sua criação. É dos humanos. É aquela única criação que Ele colocou a sua imagem e a sua semelhança. Sabe? E aí nós então nos satisfazemos do Senhor. Nós nos satisfazemos do Senhor. Amém? Isso é poderoso. Eu quero continuar lendo com você ali no capítulo 4 de João. E vamos então ler a partir do verso 7 novamente. Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher, como sendo tu judeus, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aqui nós vemos que vai acontecer a primeira resistência da mulher samaritana, que é a tradição. A tradição dizia que, de fato, os samaritanos não dava certo com os judeus. É como se fosse assim, não tem como, não dá certo almoçar um flamenguista e um vascaíno. Não vai dar certo colocar um São Paulino e um palmeirense para comer junto. É mais ou menos aqui que a Bíblia está querendo dizer. A mulher samaritana falou, olha, judeu não bate muito com samaritano. Ou seja, uma tradição. Ela estava colocando o primeiro impedimento do coração dela, a tradição. Só que o Senhor é muito maior que toda tradição, sabe? E eu gosto porque o Senhor Jesus, Ele não veio apenas para contar uma historinha legal, para falar para você apenas como é o céu e como Deus é legal. Ele veio porque quando Ele fez o homem caiu e a principal consequência do pecado foi a separação entre o homem e Deus. Interessante, eu quero ler esse versículo com você. Lá em Efésios 2, verso 14, ele diz que o Senhor ele veio exatamente para isso. Vamos ler esse versículo. Ele veio exatamente para isso, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado. Olha que coisa poderosa, Ele derrubou. O que, irmãos? A parede da separação que estava no meio a inimizade. Uau! Olha só que coisa, a pior consequência do pecado não é outras coisas, não é o choro, não é a morte entre si, mas é a separação entre Deus e a humanidade, da divindade e a humanidade. Essa é a pior coisa. E a Bíblia fala aí em Efésios, né, que Jesus então deu-nos a paz e Ele fez o quê? Ele derrubou e meteu o pé. Ele abriu aquilo que separava, a parede que separava, Ele meteu o pé e abriu aquela parede que nos separava. E agora todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós podemos ter esse acesso ao Pai, ou seja, esse relacionamento. Porque de fato,
aquilo que nos separava não nos separa mais. Tem até uma música que fala, né? Aquilo que nos separava não nos separa mais. Isso é verdade. Aquilo que separava a humanidade da divindade não separa mais. Porque Jesus, ele foi exatamente o pagamento de tudo aquilo que a justiça de Deus requeria. Tudo aquilo que a justiça de Deus requeria, Jesus pagou. Entende? É interessante porque o Senhor, ele não só pagou o nosso pecado, como ele pagou muito a mais. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender um texto, inclusive, da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus enriqueceu a Deus, né? E interessante isso, vamos entender. Imagina que eu estivesse devendo para alguém, sei lá, eu estou devendo aí 10 mil reais para alguém. E aí, então, né, a gente sabe, quando a gente deve para alguém, a gente não gosta de ficar perto dessa pessoa, a gente não quer receber ligação dela, a presença dela nos constrange, e é por isso que muitas pessoas não vão para as igrejas, não relacionam com Deus, porque na cabeça delas, elas têm uma dívida ainda para com Deus. E aí, então, meu amigo, que me ama muito, fica sabendo dessa dívida, ele então resolve pagar. Ele vê que eu estou muito incomodado, muito mal, e ele chega para o rapaz e pergunta, quanto que aquele meu amigo Roger deve? Ele chega e fala 10 mil reais. Ele fala, então tá bom, eu vou te pagar 1 milhão de reais. Ele vai ali então e coloca 1 milhão de reais e paga a minha dívida. Minha dívida era só de 10, mas ele pagou 1 milhão de reais. Por quê? Olha que coisa poderosa. Porque ele pagou o que eu devia e mais, ele enriqueceu quem eu devia. Tá entendendo isso? A Bíblia diz que quando Jesus, ele morre, e ele leva então ao pecado, ele leva os nossos pecados, ele enriquece a Deus. O que enriquece? Ele paga mais do que a humanidade devia. O pagamento de Jesus foi tão satisfatório para Deus, que ele foi um pagamento a mais do que deveria. Foi um pagamento que enriqueceu a Deus. Quando você paga alguém a mais, você acaba enriquecendo ele. Sabe, por isso que Jesus enriqueceu o próprio Deus. Porque ele pagou mais do que poderia. Então, eu quero te falar, você tem que entender que o Senhor pagou pelos meus e os seus pecados. Seus pecados passados, presentes e futuros. Ele pagou. Não há mais dívida. A separação entre mim, a separação entre nós e Deus foi derrubada. Foi desfeita. Ou seja, nós podemos acessar a Deus. Nós podemos acessar o Senhor. Isso é poderoso. Eu quero ler com você também um texto lá em Cantares eu já li, eu quero ler lá em Hebreus 4, 16. Olha o que esse texto diz, Hebreus 4, 16. Olha o quanto ele é poderoso. Hebreus 4, 16. Olha o que ele fala. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aonde, irmãos? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uau! Que coisa poderosa! A Bíblia está nos dizendo, acheguem-nos a Deus como? Ao trono do juízo, ao trono da seriedade, ao trono do raio de Deus, ao trono da bravura de Deus, ao trono da ira de Deus. Não, fala ao trono da graça. Chega com confiança ao trono da graça. Essa é a vontade de Deus, que você chegue para Ele, sabe, com esse coração confiando, não em si mesmo, não nas suas obras, não na sua santidade, entre aspas, mas sim no Senhor, mas sim no sangue de Jesus. Sabe, o que nos leva ao trono de Deus não são as nossas obras, não são a nossa justiça, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Olha o que diz lá no capítulo Isaías 64, verso 6. Fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. Olha para você ver, Isaías 64, 6. Pois todos nós somos como imundo. Ou seja, não tem ninguém santo. Ninguém nasce santo, ninguém nasce justo. E todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Olha, que coisa poderosa. A Bíblia diz que ninguém consegue produzir justiça própria. Não tem como. Se você quer relacionar com Deus com base em justiça própria, não vai dar certo.
Ninguém consegue relacionar com Deus com a justiça própria. O que é a justiça própria? O dia então que eu levanto, o dia que eu oro, o dia que eu leio a Bíblia, o dia que eu jejuo, então agora, nossa, eu expulso o demônio, agora eu estou pronto para fazer o que for. Mas o dia que eu não oro, o dia que está corrido para mim, o dia que eu não consigo ler, o dia que talvez eu até entro num sites que eu não deveria entrar, que eu vejo coisas que eu não deveria ver, aí agora como que eu fico? Eu fico mal, eu fico angustiado, eu fico achando agora se aparecer um demônio ele vai até me expor. Por quê? Porque a sua justiça ainda é baseada no seu comportamento. Presta atenção, no Novo Testamento a justiça ela é um presente, ela não é um comportamento. A justiça você recebe, você não conquista. A justiça você recebe, você não conquista. Amém? Isso é poderoso. E quando a gente volta lá em João, vamos voltar lá em João 4, nós vamos ver que Jesus fala algo para essa mulher muito poderoso. Lá no verso 10, né? João 4, verso 10. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus. Uau! E quem é o que te pede? Dai-me de beber, tu lhe pedirias, e esse te daria a água da vida. Uau, daria água viva. O que significa isso? Você percebe que Jesus ele fala algo para a mulher. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Porque relacionar com Deus, nós não devemos relacionar com Deus da maneira que a gente acha. Né? Eu não sou abençoado pelo que eu faço. Eu sou abençoado pelo que Cristo fez por mim. Então, o meu relacionamento com Deus, a base do meu relacionamento com Deus, não é a minha maneira, não sou nem eu, mas é o dom de Deus. Foi ele que falou, olha, se você conhecer o dom de Deus, em outras palavras, você vai relacionar com Deus, relacione na base que Ele quer, relacione na base que Ele preparou. E qual que é então, Roger, a base que Deus preparou para esse relacionamento? Você não deve relacionar com Deus de qualquer jeito, tem uma base. Qual que é essa base? Lá em Romanos capítulo 5, verso 17, tem um versículo, para mim é um dos maiores versículos do Novo Testamento. Ele é muito poderoso. Olha o que ele fala lá. Se pela ofensa de um só, que no caso é Adão, e por meio de um só reinou a morte, todos experimentam a morte, muito mais os que recebem. Recebem. É os que conquistam? Não, os que recebem. O que eles recebem? Abundância da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer? Quem recebe de Deus abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha que coisa poderosa. A Bíblia diz, então, quando você decide não conquistar a Deus, mas quando você decide receber o quê? Abundância da graça e o dom da justiça. Então, peraí. Quando Jesus falou ali, se você conhecesse o dom de Deus, o que é o dom de Deus? O que é esse dom de Deus? Se a mulher conhecesse qual o dom de Deus? Dom, no original da palavra, no original grego, significa presente. O Novo Testamento foi escrito praticamente 99% em grego, e ele significa exatamente presente. A palavra dom aí é presente. Significa que Deus quer que nós relacionamos com Ele baseados no presente que Ele nos deu. E qual que é esse presente? O versículo, capítulo 5, verso 17 aí de Romanos, fala qual que é o nosso dom. Qual que é o dom? O dom da justiça. Opa! Então, peraí. Se eu quero relacionar com Deus, eu tenho que entender que Ele me deu um dom. O que Ele me deu? A justiça. Eu não preciso conquistar a justiça. Ela já foi me dada. O Senhor já me deu a justiça. O Senhor já me deu a justiça. Eu não preciso conquistar. Não é pela minha santidade, não é pelo meu comportamento. Ele me deu a justiça. O Senhor, Ele é justo e Ele faz do pecador justo. Jesus, Ele satisfaz a ira de Deus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, verso 21. Olha o que Ele fala. É um versículo também muito poderoso. E se você tiver revelação disso, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não tinha pecado, que era Jesus, ele nunca pecou, mas ele se fez pecado, ou seja, ele levou a consequência toda do meu e do seu pecado, da humanidade inteira.
E eu quero te falar mais. Você sabe o que leva o homem para o inferno não é mais o pecado. Sabia disso? Não é mais o homossexual, a bebedice, a idolatria, o adultério, a mentira, ou qualquer coisa aí que a Bíblia considera como pecado. O que leva o homem para o inferno é só um pecado. Nenhum outro mais leva o homem para o inferno. Só um pecado leva o homem para o inferno. E esse pecado hoje é o pecado de não crer em Jesus. Você acredita que as pessoas que vão para o inferno, elas vão perdoadas? As pessoas que vão para viver a eternidade no inferno, elas vão perdoadas. Porque quando Jesus morreu, ele perdoou todos. Ele perdoou do primeiro cidadão, desde Adão até o último a nascer nesse mundo. Todos foram perdoados em Cristo Jesus. O único pecado que leva alguém para o inferno não é nenhum outro, senão de não crer nesse dom de Deus, de não crer nisso que Deus deu. Por isso que a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê, se confessares com a tua boca e crê com o seu coração que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Entende? O único pecado que leva alguém para o inferno é não crer em Jesus. Todos os demais não levam porque ele já pagou tudo, ele já perdoou tudo, já está tudo apagado, já está tudo perdoado. Aqueles que você nem cometeu, ele já perdoou. Aí você vira para mim e fala, Roger, então é fácil. Agora então que eu vou sair cometendo pecado, já que está tudo perdoado. Pois é, Paulo também sofreu a mesma acusação. Ele mesmo sofreu, então tá fácil, então eu vou sair pecando agora. Mas vou te falar, primeiro, ninguém precisa de licença para pecar. As pessoas pecam porque está dentro do coração delas, é a natureza nossa. Entende? E outra coisa, quem de fato entendeu que é justificado por Deus, não quer pecar. Sinto muito, quem entende da justiça não quer viver na prática do pecado. Eu duvido muito que alguém confesse que eu sou a justiça de Cristo, ele pega uma arma e sai matando as pessoas. Eu duvido que alguém chegue e fale, eu sou a justiça de Cristo, e saia adulterando a mulher dele com várias outras mulheres durante um ano. Eu duvido disso, porque quanto mais revelação você tem da graça, quanto mais revelação você tem da justiça, mais atos de justiça é produzido pelo Espírito dentro de você. Quanto mais convicção você tem desse dom, mais você produz atos de justiça. Então presta atenção, a religião diz, obedece e Deus te aceita. A graça diz, Deus já te aceitou. E através dessa convicção, da justificação, da graça e dessa aceitação, agora sim você produz atos de justiça. Entendeu? E mesmo assim os atos de justiça não são para salvação. Porque Efésios capítulo 2, verso do 8 até o 10 fala mesmo, né? Pela graça sois salvos, isso não depende de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, eu estou aqui porque eu me salvei, eu consegui. Interessante que quando Jesus mesmo morre, ele ressuscita, né? Mesmo com o corpo glorificado, ainda os sinais do prego ainda estão na mão dele. Sabe por quê? Para a gente lembrar todos os dias, quando a gente estiver na eternidade, que nós estamos de lá, nós todos estamos lá por causa dos pregos que foram colocados em Jesus. Por causa dele é que nós vamos para a eternidade. Por causa dele é que conversamos novamente com o Pai. Por causa dele é que somos abençoados. Você não é abençoado pelo que você faz. Você é abençoado pelo que Cristo é, pelo que Cristo fez. Sabe? E esse é o dom de Deus que Jesus está falando com a mulher samaritana. Ela falou, menina, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria o que você quisesse. E vai fluir um rio de água viva dentro de você. Sabe, quando nós temos convicção que nós somos justos diante de Deus, coisas poderosas começam a acontecer. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, mas Ele ouve justo. E há muita eficácia na oração de um justo. Você não é justo porque se comporta bem. Você é justo porque recebe de presente de Deus a justiça. Entende? E aí com essa justiça é que a sua vida muda completamente. E foi assim que ele falou. Olha só, lá em Romanos capítulo 4, verso 5. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 4, verso 5. É um versículo também muito poderoso. Ele fala o seguinte, mas o que não trabalha, isso fala então de obras. Ele não trabalha, ele não faz, ele não realiza. Porém, crê naquele que faz o quê? Justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, Deus, o Deus santo, o Deus justo, ele é justo e ele justifica o pecador. É assim que a Bíblia está dizendo.
O Senhor, ele justifica o ímpio. Ele não justifica o comportadinho, bonzinho, gente boa. Ele justifica o ímpio. Ele justifica o ímpio. Isso é poderoso. Isso é poderoso entender, isso é poderoso saber. Sabe, nós vemos então que Jesus fala isso para ela. Se você tiver noção desse dom de Deus, que dom é esse? O dom de relacionamento. Nós vemos que aquela mulher, meus queridos, ela tinha tudo para não receber as coisas de Deus. Era uma mulher rejeitada. Você pode observar que era uma mulher rejeitada, porque na época, ali mesmo que as mulheres recolhiam água, normalmente as mulheres, primeiro, elas iam em grupos. E elas iam ou de manhãzinha ou no final da tarde. Você percebe que a mulher está sozinha e ao meio-dia. Você percebe também que aquela mulher, ela era promíscua. A mulher que Jesus falou, você casou já 5 vezes. E o sexto que você tem não é seu marido. Então, provavelmente, ou ela estava adulterando ou ela estava namorando outro. Provavelmente ela estava até adulterando. Porque ele falou, a que você está agora, inclusive, não é seu marido. Sabe, nós percebemos então que era mulher rejeitada. Inclusive, também ela era mulher. Porque na época, e nós sabemos que existe isso até hoje, tem países que eles dão mais valor num cavalo do que numa mulher. Entende? E você vê Jesus abraçando um homem e a mulher, quem é que seja. E você vai ver que Jesus ele não vai ficar brigando com a teologia. Eu podia te abençoar, mas você já teve 5 casamentos? Não. Comigo só funciona o primeiro ou até o segundo casamento. Eu não abençoo quem não casou, quem casou de novo. Jesus não pauta nisso. Que o alvo dele não necessariamente é a doutrina, não é rebater os erros que a pessoa faz. Ao contrário, ele quer mostrar amor. Ele quer mostrar amor. Esse é o dom de Deus. Sabe, eu vou te falar, você nunca vai ver nos evangelhos Jesus repreendendo, ou sendo sem educação, ou muito menos sendo duro com pecadores. Você vai ver com a mulher adúltera, você vai ver com Zaqueu, todos os pecadores chegavam perto dele, era o contrário. Sabe, a morte não tem poder sobre ele. Você vai ver que ninguém morreu perto de Jesus. Ao contrário, aqueles que morreram perto deles, eles ressuscitaram. Porque nele está a vida, nele está o poder. Porque quando era para conversar com os pecadores, ele era o primeiro a estender a mão, ele era o primeiro a ajudar, ele era o primeiro a ouvir, a olhar nos olhos. Quando aquela mulher hemorrágica mesmo toca ali na orla de Jesus, ele para tudo que ele está fazendo, ele para até de andar. E olha para aquela mulher, porque o olhar dele é de compassivo, é perdoador, o olhar dele é amoroso, é bondoso. Mas por outro lado, você vai ver também que Jesus era muito duro com os religiosos, com gente que se acha melhor do que os outros, com gente que se acha que é o santão, o santarrão, o bonzão. Não, o dom de Deus é justificar o ímpio. É justificar o ímpio. Quantas pessoas hoje não querem Deus porque elas se sentem acusadas? Porque talvez elas não conseguem de imediato deixar todos os pecados que ainda incomodam elas. Quantos jovens eu já atendi mesmo, falam, Roger, eu não consigo sair da pornografia, mas eu quero sair da masturbação, eu quero sair da pornografia, sabe? E aí aquele jovenzinho, se ele não conhece o dom de Deus, ele desanima, ele chega até a desviar, ele chega até não querer mais estar com o Senhor. Por quê? Porque ele acha que ele tem que vencer o pecado. Em nenhuma parte da Bíblia está falando para o homem vencer o pecado. Ao contrário, andai no Espírito. E aí sim você vai, de fato, militar contra a carne. E aí sim, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Não é uma luta que compete a você. Compete a você apenas concordar e crer que você é a justiça de Deus. Você pode ter certeza. As pessoas que mais vencem, mais têm essa disposição de largar o pecado, são as pessoas que se sentem amadas. Os filhos que dão mais resultado dentro de casa são os filhos que mais se sentem amados. Os filhos que muitas vezes não se sentem amados, eles são os mais rebeldes dentro de casa. Sabe? Porque quanto mais você entende que Deus te ama e que Deus justificou já você sabia que na eternidade você não vai ser mais justo do que você é hoje? Hoje você é 100% justo. Você é justo tal como Jesus é. Olha que coisa louca. Você é justo tal como Jesus é, mas não porque você consegue, mas porque Ele deu para mim e para você a justiça dele. Ele pegou o nosso pecado e levou, e Ele pegou a sua justiça e nos deu. Olha que coisa poderosa. Sabe, nós vemos então esse coração do Pai, de fato de querer relacionar, de querer mostrar esse dom. Eu vou te falar mais, abre lá em Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10,
verso 22, verso 19. Vou ler o 19 primeiro. Verso 19, Hebreus 10, verso 19. O que ele fala? Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez é a ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha o que a Bíblia fala, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos era o lugar lá, né, no tabernáculo, ali de Moisés, tinha um átrio, né, que ficava ali o altar de bronze, depois tinha um lugar santo, onde ficava a mesa dos pães, o altar de incenso, e aí depois nós temos também ali a arca, o Santo dos Santos, onde ficava ali a arca da aliança. Olha que coisa poderosa. E ali era o Santo dos Santos, e ali o sacerdote, o sumo sacerdote entraria só uma vez por ano. Mas aqui a Bíblia diz, tenha intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, qualquer hora que você quiser. Eu vou te falar mais, presta atenção. Quando você entra com ousadia na presença de Deus, você honra o sangue de Jesus. Quando você tem medo de entrar na presença de Deus, você está desonrando o sangue. Porque você está falando para Jesus que Ele não é o suficiente. Que Ele não é o suficiente. Sabe que quando você tem medo de entrar na presença de Deus, você está falando que o sangue de Jesus não é o suficiente. Que Ele fez foi muito legal, mas você precisa fazer também alguma coisa. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus de fato tem esse dom. E para nós entrarmos exatamente como? Com essa certeza, com essa intrepidez, sabe, ali diante do Senhor. Sabe, com essa ousadia. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te falar, entre com ousadia. Peça, o Senhor quer te curar, o Senhor quer restaurar o seu casamento, o Senhor quer libertar você do pecado, o Senhor quer fazer todas as coisas novas, Ele quer restaurar o seu chamado, Ele quer de fato restaurar a sua alegria, os seus sonhos, as suas finanças, sabe, a sua alegria com seus filhos, os seus relacionamentos, o Senhor quer restaurar os seus sonhos, a alegria de viver. Quantos talvez estejam me assistindo agora e têm pensado até em se matar, sabe, tem pensado em desistir de tudo, mas o Senhor é a nossa força, Ele quer renovar isso dentro de você. Sabe, por isso entre com ousadia, não viva pela lei. A lei é o homem tentando fazer coisas para Deus o aceitar. A graça é te falando, você já está aceito, pode vir, vem do jeito que você está. Na lei nós nos sentimos longe, mas na graça nós nos sentimos perto. E é interessante algo que eu fui, né, ver e eu achei algo muito interessante, é que quando a gente lê ali em Deuteronômio, e nós vamos ler agora Deuteronômio capítulo 1, verso 26 e 27, mas antes disso eu quero te contar algo. A gente sabe ali que o povo de Deus estava ali no Egito, e aí então Deus libertou eles para irem para a Terra Prometida, que demoraria praticamente 40 dias. E nós vemos ali que eles ficaram ali no deserto durante 40 anos, né? Mas quando eles chegavam na época ali em Cádiz Barneia, que era praticamente muito perto já da Terra Prometida, a Bíblia diz, né, que eles estavam no morro, então no monte, e eles avistaram ali Canaã, a Terra Prometida. E então Moisés, ele falou o quê? Ó, eu vou pegar uma pessoa de cada tribo, eu vou pegar um de cada tribo e vou enviar para vocês olharem ali a Terra Prometida. E vocês me tragam então um relatório. Nós sabemos então que Moisés envia esses 12 espias para depois voltarem. E depois esses espias voltam, e depois de 3 dias eles voltam, e quando eles voltam, eles dão um relatório. E aí nós sabemos que o relatório que eles, né, falaram é que a terra é muito forte, havia muitos gigantes naquela terra. E aí nós percebemos que dos 12, apenas 2 falaram, subamos e possuamos a terra, que foi Josué e Calebe. Mas aí eu estava percebendo algo, eu fui ler na Bíblia esses dias, lá em Deuteronômio, e eu percebi algo que eu nunca tinha percebido. E achei isso muito, muito interessante, para inclusive nós entendermos isso que eu estou falando hoje. Então, abre lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 26. Olha o que diz. Porém, vós não quisestes subir. Né? Aí, na verdade, falando, vocês não quiseram subir. Vocês não quiseram ir para lá. Mas vocês fossem rebeldes ao que? A ordem do Senhor vosso Deus. Versículo 27. Presta atenção nesse versículo. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes, olha só, tem o Senhor contra nós ódio. Vou ler de novo. Tem o Senhor contra nós ódio. Uau!
Olha que coisa impressionante. Às vezes a gente pensava que o povo não entrou apenas pela incredulidade, mas é verdade, eles não entraram pela incredulidade. Mas você sabe o que está atrás da incredulidade? A imagem errada de Deus. O que eles pensavam que Deus era? Deus era odioso. Eles pensavam, nós vamos murmurar, vocês murmuraram, sabe por quê? Porque vocês pensam que o Senhor tem ódio de vocês. Quantas pessoas acham que Deus está cansado delas? Quantas pessoas acham que Deus cansou? Mas de novo esse pecado? 1000 vezes já que eu te perdoei desse pecado. Quantas pessoas têm imagem errada de Deus? Uma imagem que Deus está cansado. Uma imagem que Deus está cansado de te perdoar daquele pecado. Uma imagem de Deus bravo, enjoado, um velhinho enjoado. Quantas pessoas têm imagem errada e por isso não relacionam direito com Deus? O que eles falaram ali? O Senhor tem ódio contra nós. Deixa eu te falar uma coisa, nem o seu pecado mais distancia você de Deus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus lavou completamente. Você quer ver como Deus age? Olhe para Jesus. Como que Jesus lidava com os pecadores? Ele abraçava, ele era amoroso, ele era compassivo, ele levantava, sabe? Ele estimulava aquelas pessoas. Mas como ele lidava com os justiceiros, fariseus religiosos? Ele era um pouco mais duro, sabe? Mas com os pecadores, ele era extremamente amoroso. Se você quer conhecer a Deus, olhe como Jesus lida. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 1, verso 2. Abre lá para você ver. Capítulo 1, verso 2. Olha o que diz. Hebreus, capítulo 1, verso 2. Olha o que ele diz. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, vai falar sobre o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora o verso 3. Olha só o que ele fala. Verso 3. Porque ele é o resplendor da glória e o quê? A expressão exata do seu ser. Uau! Se você quer de fato conhecer a Deus, conheça Jesus. Porque Jesus é a exata expressão de Deus. Você nunca vai ver Deus repreendendo um pecador. Porque Jesus nunca repreendeu. Ao contrário, ele falou, aí você falava, Roger, mas ele falou para a mulher adúltera, não peques mais. Mas antes ele falou o quê? Eu não te condeno. Eu não te condeno. Ninguém vai parar de pecar por causa da lei. As pessoas vão parar de pecar quando conhecer a graça. Primeiro você escuta o não te condeno, para depois não peques mais. Quantos pastores, quantos líderes, quantas igrejas pregam o contrário de Jesus? Primeiro eles pregam, pare de pecar, e aí Deus vai te usar. Não, meu querido, Deus te usa, Deus derrama graça, Deus te aceita. E aí sim você para de pecar. Primeiro a graça, depois você de fato ensina da pessoa não viver no pecado. Porque, na verdade, a graça nos capacita a vencer o pecado. E interessante que teve um rapaz lá nos Estados Unidos, eu morei lá durante 6 anos, e um rapaz chamado Mark Rutland, ele fez uma pesquisa lá com alguns americanos. E nessa pesquisa ele virou para os americanos e falou o seguinte, eles perguntaram, quais são as frases que vocês mais gostam de ouvir? Quais são as frases ali que vocês mais gostam de ouvir? E ele fez então uma seleção de 3 frases que eles mais gostam de ouvir. E a primeira frase que eles falaram que mais gosta de ouvir é o eu te amo. Ela foi a mais votada. A segunda frase que ganhou foi eu te perdoo. Foi a segunda frase mais votada como a mais importante para as pessoas. E a terceira frase mais importante foi o jantar está pronto. E foi então essas 3 frases. Foram as 3 frases mais pedidas e requeridas e tão desejadas ali nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando, lendo essa pesquisa, né? Nada mais é do que o desejo das pessoas é o próprio evangelho. Porque eu te amo, Deus te ama. Eu te perdoo, Deus te perdoa. O jantar está pronto, Deus tem um banquete para mim e para você. Essa é a mensagem do evangelho. Deus me ama, Deus me perdoa. E agora tem um banquete para eu desfrutar todos os dias da minha vida. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem do evangelho. Entende? E aí você vai perceber que quando você entende o dom de Deus que Jesus estava falando para a mulher samaritana, que é o quê? O dom da justiça, então você vai ter um bom relacionamento com Deus. Você vai ter um relacionamento com Deus sem ser pesado, sem ser difícil, sem ser enjoado. Ao contrário, um relacionamento gostoso, um relacionamento leve. Por quê? Porque a base dele é a justiça de Deus. É saber que eu sou justo. E a Bíblia diz lá também, lá em Romanos, capítulo 1, verso 17. Como que o justo vive? Meu querido, o justo não vive preocupado com o comportamento de imediato.
O justo vive pela fé. O justo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Ele não vive pelos comportamentos, ele vive pela fé. Eu quero aqui ir para os nossos últimos momentos. Ler com você mais uma parte lá de João 4, o verso 34, né, onde depois ele vai continuar conversando com a mulher samaritana, um monte mais, né, algumas questões com a mulher samaritana. Ela vai falar, por exemplo, mas né, eu quero, esse daqui não é um monte que adora, nem um monte de Jerusalém. Ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, quebrando também a religiosidade da mulher samaritana. Mas aí no verso 34 do capítulo 4 de João, ele diz o seguinte, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Peraí, olha que coisa poderosa. No começo do capítulo, ele está com sede, mas no final do capítulo, ali na parte dele da mulher samaritana, ali no versículo 34, ele está satisfeito. E ele chega e fala muito mais do que uma bebida, é um alimento. Ele fala, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Perdoar a humanidade, perdoar os pecados. Então você percebe que ele começa com sede, mas ele termina satisfeito, porque a satisfação de Deus é relacionar com você, é te contar que seus pecados estão perdoados e que você pode relacionar com Deus em paz, sem medo, em paz, sem condenação, sem culpa. Romanos 8, versículo 1 mesmo diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa poderosa. Não há mais condenação para ninguém. Mesmo diante do seu pior pecado, não há mais condenação. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é poderoso. Isso tem que tirar de você um peso, sabe? Tirar de você essa garra maligna de que Deus está longe, de que Deus está grilado, de que Deus está triste com você. Não, meu querido. Você é aceito e perdoado pelo sangue de Jesus. Você só não é fulminado por Deus porque o sangue cobre você. Nós lemos ali, né, ali em Êxodo, quando Deus foi libertar o seu povo do Egito, foram 10 pragas e a 10ª praga e última praga foi a Páscoa. E o que era na Páscoa? Era pegar o cordeiro e matar ele no 4º dia. E nós percebemos que Jesus entrou em Jerusalém exatamente 5 dias antes da Páscoa. Por isso ele teve que ficar 4 dias lá em Jerusalém, exatamente para cumprir a Páscoa imposta lá colocada no Velho Testamento. E aí nós vemos então que de fato a Páscoa, você imolava ali o cordeiro e depois você aspergia o sangue na porta. E a Bíblia diz que toda a casa era salva. Por quê? Apenas por causa do sangue que estava lá. Sabe, você e sua família são salvos e abençoados por causa do sangue. Por causa do sangue. Sabe, e aí eu quero ir aqui para o final junto com você e quero te mostrar um texto muito precioso, lá em Atos capítulo 10, mas primeiro eu vou te contar uma história, um pouco da história para você entender aqui. Lá em Atos nós vemos de fato as ações dos apóstolos. Nós vemos ali em Atos mesmo 9, né, o Saulo, que depois se transforma em Paulo, perseguindo a igreja, prendendo as pessoas, concordando com a morte delas. E aí nós vemos que no capítulo 10, então tem uma experiência muito incrível, porque o capítulo 10 de Atos começa ali com Cornélio. Cornélio era um centurião romano, né? Exatamente, ele cuidava da corte italiana ali em Roma, que era 100 soldados estavam debaixo dele. E ali, né, o centurião Cornélio morava em Cesareia. E ele era justo assim, né? As atitudes boas, saudáveis. A Bíblia diz que ele, com uma visão que ele teve uma visão de um anjo falando para ele, para ir lá mandar, né, pessoas, soldados dele, lá em Jope, e chamar um rapaz chamado Simão, cujo sobrenome é Pedro. E então ele pega 2 domésticos dele, um soldado, manda lá para Jope, e quando a Bíblia diz no outro dia, quando Pedro, ele pela manhã, ao meio-dia, ele vai orar então, só que ele não tinha comido nada aquele dia, ele tem um êxtase. E aí nós vemos então que Pedro tem um êxtase e ele tem uma visão, é a primeira visão dele do lençol. E aonde ele vê então Deus, né, fazendo ali, mostrando para ele a visão do lençol, onde tinha vários animais impuros, e fala para ele, pode comer.
Ele então assusta, mas ele começa a entender que de fato Deus agora vai abrir a salvação não só para os judeus, mas para os gentios. Gentios é todo aquele povo que não é judeu, ok? E aí algo interessante acontece. Pedro também é avisado que vão chegar rapazes lá e que é para ele ir para Jope. E a Bíblia diz então que Cornélio manda chamar seus amigos, seus familiares, e Pedro então chega, e quando Pedro chega ele começa a pregar o evangelho para aquele povo. Interessante é que lá em Atos, capítulo 10, verso 44, olha só o que diz. Ainda Pedro falava essas coisas. Que coisas? Ele estava pregando o evangelho. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. É a primeira vez, então, que os gentios recebem o Espírito Santo. Mas eu quero te chamar a atenção porque a palavra de Deus diz que enquanto Pedro falava, Pedro estava ali pregando. Enquanto Pedro pregava, o Espírito resolveu cair. E essa palavra no original, cair, no original grego, ela significa epípeto. E na verdade ela significa abraçar. Então nós podemos ler o versículo que ainda Pedro falava aquelas coisas e o Espírito abraçou aqueles gentios, abraçou Cornélio, seus familiares e seus amigos. E por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia é muito interessante, porque Pedro não tinha terminado de pregar e o Espírito Santo já veio abraçar. Sabe por quê? Sabe quem que o Espírito Santo abraça? Sabe por que você está querendo um abraço de Deus? Sabe por que o Espírito nem esperou Pedro terminar de pregar e já abraçou as pessoas? Simplesmente por causa do verso 43. Atos 10, verso 43. Olha o que a Bíblia diz. Olha o tanto que é interessante isso. O que Pedro estava falando? Pedro está falando, dele todos os profetas dão testemunho, que é Jesus, né? De que por meio do seu nome, olha o que Pedro está falando, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Sabe por que o Espírito Santo caiu imediatamente ali e abraçou aquele povo? Porque aquele povo entendeu que eles eram perdoados. Quando você entende que todos os seus pecados estão perdoados, o Espírito Santo ele te abraça. Ele vive abraçado com você. Ele vive abraçado com você. Mesmo quando você peca, mesmo quando você cai, mesmo quando você tem inconstâncias, mesmo quando o seu amor muitas vezes esfria, mas você tem convicção que os seus pecados são perdoados, você é abraçado diariamente pelo Espírito Santo. Sabe, o povo Cornélio e as pessoas receberam não porque praticaram algo, não porque eram bons, não porque eram gente boas, por nada a não ser em saber que os pecados deles estão perdoados. Eu quero falar isso para você. O Espírito Santo quer te abraçar hoje. E você precisa dessa convicção que os seus pecados estão perdoados. Seus pecados passados, seus pecados presentes e seus pecados futuros estão todos perdoados por causa de Jesus. Jesus perdoou todos os seus pecados. E quando você então recebe esse dom da justiça, você recebe esse presente, então agora você vai relacionar com Deus. E essa é a sede de Deus, é relacionar com você. Quando você relaciona com Deus, a sua sede é saciada e a sede de Deus também é saciada. Porque de fato então acontece o motivo da criação do homem. O maior motivo da criação do homem, que é o quê? É esse relacionamento. É um homem comer de Deus. É um homem comer do Espírito Santo. É um homem comer da árvore da vida. É um homem se misturar com Deus. É um homem fluir em Deus. Entende? O tanto que isso é poderoso. Então nós percebemos que essa é a vontade de Deus. E de fato, você vai matar a sede de Deus relacionando com Ele. Mas quando você relaciona com Deus, você também mata a sua sede. Porque já diziam, né? O homem dentro dele tem um vazio do tamanho de Deus. Com certeza Deus é imenso. Por isso que todo homem ainda tem um grande vazio dentro dele. Que só Deus pode suprir. Só Deus pode fazer. E relacionem com Deus não com base na sua justiça, nas suas obras. Sabe, eu não sou a favor do pecado, mas se pecou, vai para o trono com ousadia, o trono da graça. Vai com intrepidez, sabendo que já está perdoado. Você nem pediu perdão e já está perdoado. Na verdade, você nem precisa pedir perdão depois que você converte, porque os seus pecados todos foram perdoados. Você pede perdão apenas pela uma consciência, pela sua consciência, mas sabe que eles já estão todos perdoados. E quando você entende isso, então o Espírito Santo, ele te abraça. E aí então você mata a sede de Deus e Deus mata a sua sede. Não tem nada que o homem possa fazer, comprar ou viver que mata mais a sua sede do que experimentar e fluir em Deus.
Nada mata mais a sede do homem e a sede de Deus do que esse relacionamento. Sabe, Deus não quer que você viva uma religião. Deus quer que você viva um relacionamento. Amém? Isso é poderoso. Viver esse relacionamento é a grande sede de Deus. Amém? Se você, de fato, ouviu aí essa palavra e quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você, para que você receba então Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você percebeu que você procurou em tantas coisas e nunca achou, hoje você achou. Deus é a sua satisfação. Quando você mata a sua sede, você mata a sede de Deus também. Amém? Eu quero orar por você, você que está aí com seu coração muitas vezes ferido, magoado, chateado, sentindo sozinha, sozinho, decepcionado consigo ou com outras pessoas. Eu quero orar por você. Pai, eu oro, ó Deus, nesse dia que essa pessoa está escutando, ó Deus, essa palavra. Independente do horário, independente do país, da cidade, independente de onde ela esteja escutando, Pai. Que o Senhor possa agora alcançá-la. Ó Deus, essa pessoa te consagra como Senhor e Salvador da vida dela. Repete comigo, você que está do outro lado, fala: Senhor Jesus, eu te consagro como meu Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida, porque eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. E Jesus é o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu tenho certeza que o Espírito já está movendo o seu coração. Que se você tem essa convicção que seus pecados foram todos perdoados, o Espírito Santo te abraça. Eu quero dizer para você também que às vezes tem tempo que você conhece o Senhor, mas está frio. O Senhor quer renovar o seu coração. Entenda que seus pecados não te separam mais de Deus. Ele tem toda a paciência possível para fazer através da sua vida. Amém? Receba aí essa paz, essa alegria, essa convicção e principalmente o perdão de Deus. Porque você relacionar com Deus, você mata a sede de Deus e você mata a sua própria sede. Deus te abençoe. Te vejo na próxima palavra, em nome de Jesus. O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem.